Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu converso com o professor Carlos Eduardo Campos Freire. Ele é o novo diretor do campus do IFRN Natal Cidade Alta e vem hoje conversar conosco não só sobre os desafios dessa gestão, que ele vai encabeçar do Instituto, mas também sobre a inauguração de uma nova unidade do Instituto Federal que agora vai funcionar também nas Rocas e que faz parte do campus Cidade Alta. Professor Carlos Eduardo, primeiro parabenizamos pelo cargo, exatamente, e também desejamos uma ótima gestão, Seja bem-vindo ao nosso programa Educação em Pauta. Obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui e poder falar do nosso campus Cidade Alta e da nova unidade das Rocas. E como você bem frisou, a gente agora tem um novo desafio. Um novo desafio, Perguntas iniciais. Quais foram as primeiras providências, os primeiros desafios, A gente já está no mês de maio, mas no mês de abril foi quando o senhor recebeu esse cargo, oficialmente, e o mês também da inauguração do campus da Unidade das Rocas. Mas de lá para cá, quais foram os primeiros desafios ao assumir um cargo nesse nível do Instituto? O desafio de gerir um campus do IFRN Cidade Alta, principalmente no nosso caso, de estar vinculado a questões culturais, Então, o prédio das Rocas, o anexo, que a gente tem chamado de anexo, ainda não estava totalmente pronto. Então, nós tivemos que nos adaptar no início, até acomodar os nossos alunos, os alunos perceberem como seria essa nova rotina, já que lá funcionam os cursos de integrado. E os alunos principalmente saíram dessa rotina na Cidade Alta, onde tinha toda uma estrutura logística já adequada, e tiveram de se adaptar a essa nova realidade, Então, esses foram os principais desafios no início. Mas, até chegar aqui, o senhor tem aí cerca de 10 anos com licenciatura, Como professor, desde a parte da experiência com a Escola Estadual do Rio Grande do Norte, até ingresso no Instituto. Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente um pouco como foi essa sua trajetória até chegar aqui, já que o senhor veio do campus de Apodi, a Cidade Alta, como é que foi essa formação aí? Eu ingressei no Instituto no ano de 2009, no campus Apodi, como você bem frisou, mas antes de ingressar na instituição, eu tinha essa experiência já nas escolas do estado, escola do município e na rede particular de ensino. Então, eu sempre atuei na docência, eu nunca tive esse viés do bacharelado, na época em que e da pesquisa, na época em que eu trabalhava nessas instituições. Então, a minha vida toda foi profissionalmente fora da instituição, lidando com essas questões do ensino. E desde o campus Apodi, quando a gente assumiu, em 2009, eu tive um contato com a educação profissional e com pesquisa e com extensão e, sobretudo, vinculando todas essas discussões às questões sociais, que é uma das importantes metas que nós temos em nosso PPP, que é o documento máximo da instituição. Eu sou professor de Ciências Biológicas, Eu sou formado em Ciências Biológicas, professor de Biologia. Biologia, E dentre essas ações, inevitavelmente, a gente termina citando questões participação, por exemplo, outras ações vinculadas a conselhos, Dentro da sua trajetória, nós vemos aqui, o senhor já foi membro do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, que outras participações, então, o senhor teve dentro dessa perspectiva? Eu comecei a me inteirar da instituição, que era uma instituição que tinha muitos canais de discussão para as decisões que norteariam a instituição por anos, e percebi que tinha que participar como qualquer servidor, como qualquer cidadão, de uma maneira geral. Então, a minha primeira participação, antes do conselho, foi uma experiência de gestão no campus Apodi, onde eu coordenei os laboratórios, Então, os laboratórios de ciências e os laboratórios da área agrária, já que o campus Apodi tem esse viés mais voltado à agricultura, à zootecnia. E depois, essa experiência no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CONCEPEX. E, por último, eu participei da CPPD, que é a principal comissão docente, que chama Comissão Permanente de Pessoal Docente. A gente assumiu essa comissão no ano de 2012 até o ano de 2014. Professor, quais são os cursos que são ofertados no campus Cidade Alta?
Hoje a gente tem, nós temos uma oferta bastante diversificada no campus Cidade Alta, né? Então a gente trabalha desde o técnico integrado, o subsequente. Nesse caso, os cursos regulares, né? Que são os regulares. Que baseiam a estrutura. Isso, exatamente. Então, integrado, o subsequente, são os cursos do nível médio, as graduações de tecnologia de produção cultural, gestão esportiva e de lazer, e uma especialização em gestão de esporte e de lazer. O nosso carro-chefe, hoje, principalmente, são os cursos integrados. Então, a gente tem curso integrado de multimídia e o curso técnico integrado de lazer. Ok. Dentro dessa atmosfera dos cursos, o senhor vem atuando no curso de gestão esportiva, eventos, guia de turismo, o curso integrado multimídia, né? E vai ter tempo ainda para a sala de aula? Como é que vai ser diante de tanto trabalho? Então, a docência, para mim, é algo que me fortalece. Eu realmente me sinto bem em sala de aula. Eu acho que é um momento que o professor tem de fazer essas trocas com o seu aluno, de aprender mais, né? Então, eu não tenho condições de assumir uma carga horária alta, mas não deixei a sala de aula. Então, eu vou ficar com algumas aulas no curso de eventos. Professor, o campus Cidade Alta é um campus conhecido, né? Dentro do nosso instituto, ele representa um lugar histórico, né? Exatamente nesse bairro. E, além do mais, tem diversos outros serviços, digamos assim, que são ofertados, cursos de extensão, né? Dentro do seu plano, o senhor falou do plano, na época da candidatura, falou que exatamente a função social da instituição não se resume ao trabalho didático de sala de aula e nem apenas a preparação para os alunos do mercado de trabalho. Como é que vai ser, então, essa gestão desses tantos projetos de extensão que são realizados para a comunidade? O campus Cidade Alta tem uma ligação muito forte com a comunidade por causa da cultura, como você bem frisou. E as portas estão sempre abertas para que a gente possa receber todas as pessoas que queiram visitar o prédio, queiram visitar a instituição, conhecer um pouco da história do IFRN, que começou como Liceu Industrial, né? E é uma instituição que tem 107 anos. E aí a gente tem que consolidar necessariamente em nossa gestão e consolidar e ampliar cada vez mais as ofertas em relação à extensão. Então, a nossa coordenação de extensão, ela tem esse viés muito forte em receber as pessoas, os artistas, e possibilitar que eles tenham um espaço dentro da nossa instituição para realizar suas atividades. Obviamente, a gente sempre pensa nessas ofertas de uma forma que possa agregar a participação dos nossos estudantes. Então, tanto a extensão quanto a pesquisa, através da estruturação, por exemplo, da nossa galeria de arte. A gente tem um local onde frequentemente a gente oferta e abre editais para que os artistas possam expor as suas obras. A gente tem um local para dança, um local para teatro. Então, tudo isso agrega valor no nosso campus para que a comunidade externa possa se fazer presente. Coordenador, o Vitor Varela. O Vitor Varela. De extensão, né? E de acordo com o site, não sei se tem menos ou tem mais hoje em dia, mas a gente pegou aqui cerca de 20 cursos que são ofertados à comunidade, né? E a gente vai deixar aí na nossa página, na internet, se vocês quiserem também, podem fazer, quem sabe, né, se inscrever. Exato, são tantos cursos que... ficam, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? São cursos de música, hip hop, flauta, desenho, dança, capoeira, muita coisa interessante, né, professor? E tem uma estimativa de cerca de quantos alunos frequentam, de como é que funcionam esses cursos? Eles têm uma duração de mais ou menos quanto tempo? Esses cursos, eles dependem do projeto que o coordenador do projeto de extensão desenvolve, mas eles são em média semestrais, né? Então, a carga horária varia, né? É bastante variável, depende dos objetivos que cada coordenador, cada pessoa que vai desenvolver o projeto, que podem ser membros da comunidade externa, como também, em boa parte, os nossos servidores, tanto docentes quanto administrativos. Essa já era uma pergunta que eu ia fazer. Então, a coordenação é do Instituto, mas, por exemplo, se eu sou um fotógrafo, não tenho um vínculo com o Instituto, eu posso também certamente tentar ofertar? Tem, no que a gente puder
oferecer em termos de contrapartida, a instituição tem total interesse em receber essas pessoas que possivelmente possam ministrar os seus cursos e contribuir com a formação dos nossos estudantes e também com a participação de pessoas da comunidade, do entorno e da cidade, de uma maneira geral. E o Campus Cidade Alta tem alguns projetos interessantes, né? Você já falou, por exemplo, o Museu da Memória, né? Memória do Instituto. Do Instituto. O Museu do Brinquedo, né? Que também, e como é que vai funcionar, então, essas estruturas dentro da sua gestão? Visa, quem sabe, criar outras estratégias? Como é que tem pensado nessa história? O Museu do Brinquedo e a Brinquedoteca, que são dois espaços muito visitados pelo campus, por sinal, criados e desenvolvidos pelo professor Marcos Vinícius e professor Lerson Maia, tem uma importância muito significativa no resgate do brincar, né? Então, hoje a gente percebe com essa questão do desenvolvimento tecnológico, as crianças cada vez mais fugindo das brincadeiras tradicionais, que tem a utilização e o manuseio de brinquedos, usando jogos, computadores, né? É importantíssimo que elas conheçam e possam voltar a brincar nisso. Então, muitas escolas procuram a instituição para entender um pouco mais, para que as crianças possam perceber que existem outras formas de brincar, para que elas possam entender como os pais e os avós delas brincavam. Então, isso tudo contribui para um resgate da cultura e da memória. Então, a nossa gestão vai consolidar, vai fortalecer ainda mais esses museus para que a comunidade possa se integrar e possa conhecer ainda mais essa tão importante memória da brincadeira e do lúdico de uma maneira geral. Né? O lúdico, às vezes, é um pouco esquecido, sobretudo na formação humana. Isso. Da escola formal. E tem outras instâncias, como a Cinemateca Potiguar também, não é, professor? A Cinemateca a gente está pretendendo ampliar com essa reestruturação, com a chegada da Unidade das Rocas, né? Reestruturar a logística que nós temos dentro do campus, ampliar a Cinemateca, que resgata também essa museologia não, a questão dos filmes, né, produzidos do audiovisual, do audiovisual potiguar. Então a gente vai ampliar, pretendemos ampliar o espaço para que as pessoas possam visitar, possam ter empréstimos desses vídeos e conhecer um pouco mais do cinema. A parte da exibição, né? A Cinemateca, ela faz parte, digamos assim, não sei se a gente vai conseguir, mas especificamente do curso de multimídia, como faz parte de algum projeto de alguns professores? É um projeto da professora Marilande Brito, né? Hoje ela está cedida a um ministério e vem sendo trabalhado e desenvolvido por outros professores. Então, foi uma conquista dessa professora que o Campus Cidade Alta abraçou e tem a integração tanto dos alunos do curso de multimídia quanto principalmente em produção cultural. Porque o curso que vai para Rocas é multimídia. Multimídia, né? Então vai ficar meio que dividido. Verdade. Tá ok, professor. E a gente volta a falar sobre exatamente a Unidade das Rocas no próximo bloco. Você de casa não saia daí, já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e a gente continua a conversar com o professor Carlos Eduardo Campos Freire, ele que é diretor do Instituto Federal Natal Cidade Alta. Professor, a gente vinha conversando no bloco anterior exatamente sobre as estruturas que o Campus Cidade Alta, agora com a nova aquisição da Unidade Rocas, vem ofertando, né? E a Cinemateca, Memorial no Instituto, Museu do Brinquedo. E, sem dúvida, com esse novo prédio, vem também um novo museu, né? Mas antes de entrar exatamente na questão do Museu do Trem, queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre esse prédio histórico, né? Que além de ser um ganho para a educação do nosso estado, um ganho social para a comunidade ali próximo, né? É um resgate, sem dúvida, para a história não só do Rio Grande do Norte, mas do próprio país, né? Quando a gente vem falando da história das ferrovias e de como isso pode contribuir com o nosso valor histórico.
Como é que foi então o planejamento e a entrega desse prédio que aconteceu no mês passado? Esse prédio surgiu a necessidade de nós ampliarmos as ofertas do campus Cidade Alta, porque também é um prédio tombado, né, e histórico, para que a gente pudesse receber os nossos alunos integrados. Então a gente não tinha condições de acomodar os nossos alunos lá na Cidade Alta. Então o Patrimônio da União cedeu aquele espaço que estava realmente em ruínas no ano de 2012. Então, como era um prédio que tinha um conteúdo histórico, o IPHAN tombou, né? Então é tombado, a gente precisou apresentar um projeto, onde esse projeto teria que definir quais áreas deveriam ser restauradas, como deveria se dar essa restauração, qual seria o sentimento de organizar uma museologia naquele local, né? Toda essa questão da restauração, mas também da permanência, né? Da restauração realmente que deixa o mais próximo possível do que já existiu ali naquele lugar, né? Isso, né? Todas as fotos antigas, elas foram utilizadas como balizadoras para esse projeto, né? E aí o IPHAN realmente só aprovou, inclusive com pequenos ajustes e alterações a partir dessa comparação e dessa análise de como era o prédio antigamente. E naquele local funcionava o espaço da oficina dos trens. Então, para quem ainda não foi, né, para quem não conhece, existe uma área chamada de rotunda, que é um local circular onde tem um girador. Então as locomotivas que estavam precisando de manutenção, de alguma maneira fazer alguma limpeza, elas entravam naquele girador e eram giradas, direcionadas aos galpões, que eram as oficinas, né? Então todos os concertos eram feitos dessa forma. E hoje em dia a gente tem aí 4 no Brasil, né? E uma com o palco da sala de aula, né? Isso é bastante interessante. Esse local que está conservado hoje, que é onde o investimento foi na cerca de 5 milhões, né? Com a obra de restauração dessa arquitetura. E quais parceiros estiveram presentes, então, para a efetivação de hoje já está acontecendo, inclusive, aulas no local? Todo esse patrimônio de restauração da parte histórica do prédio, da estrutura física, foi com orçamentos da União, né? Então, isso foi feita uma licitação, e essa licitação contemplava a estruturação que nós precisaríamos minimamente para funcionar, além da parte histórica, onde estão as salas de aula, na parte de baixo e na parte superior os setores administrativos. A gente tem também um espaço onde está localizado o setor de saúde, que ainda está em obras, está em finalização, e por trás do setor de saúde um bloco de laboratórios que vai contemplar exatamente a parte de ciências e as áreas técnicas do curso de multimídia, né? Então, esse custeio teve uma totalidade por parte da União. Agora, a restauração das locomotivas e a parte histórica dos trens, né, teve a participação do IAFAC, que é uma associação de magistrados, principalmente, que tem um zelo maior por toda essa questão do trem, né, da museologia e da história do trem. Professor, o que chamamos de rotunda, né? Além dessas são 3 vagas, se eu não me engano, né? Onde entravam os trens. A gente tem também um espaço com 3 novos ambientes. Como é que vão ser distribuídos ou já foram distribuídos esses 3 ambientes para exatamente essa realização do museu e das outras estruturas do campus? É importante o resgate da memória do trem e a gente ter ali um espaço para o museu do trem em si, mas a gente não pode perder de vista que estamos em uma escola, né? E que precisamos adaptar toda essa questão do museu às necessidades e às realidades que nós temos para o funcionamento da atividade docente e do aprendizado dos alunos. Então, a gente dividiu aquele espaço da rotunda. Esses espaços foram divididos em 3 compartimentos. Um vai funcionar um auditório, a gente ainda está estimando isso, que possa chegar a 150 espaços, né, 150 cadeiras, ou 150 pessoas possam estar participando das atividades do auditório. A biblioteca,
e o Museu do Trem, onde inclusive nós temos uma outra locomotiva e peças de trens vão ficar espalhadas e havendo algumas informações sobre quais eram as funções dessas peças, quando elas eram utilizadas, fazendo todo o resgate histórico. O senhor já citou também a questão do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir da Lei 11.483 de 2007, foi atribuído ao IPHAN, então, tomar conta e administrar exatamente desse valor histórico e cultural da rede ferroviária, né, da antiga Refesa, e zelar com essa manutenção. Então, em função disso, terminou que o prédio, precisamente, e eu acho que até como uma forma de obrigar o Instituto a que ele continue tendo a mesma estrutura, né? A pergunta é, como é que então foi essa adaptação de um prédio que precisa ainda ter um patrimônio restaurado, né? De uma distribuição arquitetônica para funcionar uma antiga ferrovia, uma antiga oficina e agora vai ser sala de aula, né? Como é que foram essas adaptações, digamos assim, para que pudesse funcionar o dia a dia como uma instituição de educação, né? Foram muitas discussões, né? Muitas discussões porque a instituição, que é uma instituição de ensino, levou o projeto trazendo realidades que atenderiam às necessidades da comunidade acadêmica. E aí, pelo resgate do patrimônio, pela manutenção da história, muitos detalhes que atenderiam às nossas necessidades precisaram ser adaptados para atender à necessidade do resgate histórico. Então, isso levou muito tempo, né? Só para a gente ter uma ideia, uma construção, quando você começa da base, do zero, você tem um tempo que a gente muitas vezes leva em consideração, um tempo de meses, talvez anos. Uma restauração, ela é muito mais complicada, ela é muito mais complexa, sobretudo quando existe a obrigatoriedade da manutenção de alguns detalhes. As telhas, por exemplo, as telhas que ficam nessas estruturas eram telhas inglesas, então não existe no comércio, a gente teve que mandar buscar em outros estados, muitas vezes havia uma incompatibilidade dos formatos, então tudo isso contribuiu para que o prédio demorasse a ficar pronto. E ele ainda não está pronto, né? E ele ainda não está totalmente pronto, mas esses locais que estão terminando são locais que começaram a sua construção da base. Então o ritmo acaba sendo um pouco mais acelerado porque não tem que ter a obrigatoriedade de conservar a estrutura. Dentro do prédio tem algumas coisas interessantes, né? Eu pude participar das duas cerimônias e a gente vai andando e tem algumas peças de locomotivas ou coisa do tipo. E eu achei também bastante interessante a questão de em cada sala tem uma fotografia de um antigo funcionário, né, professor? Essas foram exigências ou foram realmente Não, foi uma contribuição do Ricardo Tertuliano, que é a pessoa que está responsável por essa museologia, né? Uma ideia dele de tentar fazer uma homenagem às pessoas que contribuíram de alguma maneira com a rede ferroviária, né? Eu achei bastante interessante, porque pequenas ações podem trazer grandes contribuições, né? Os alunos vão ver na sala de aula uma pessoa e ali eles vão ver a responsabilidade social, né? E essa formação, a necessidade de cuidar da nossa memória, eu achei bastante interessante. Por isso que eu fiz a pergunta. Foi algo que o IPHAN pediu ou não? Não. Tem um trabalho, né? Precisamente, professor, quais são os cursos que vão funcionar lá na Unidade das Rocas? A gente tem hoje funcionando o curso de multimídia e o curso de lazer integrados. Lazer é a graduação, né? E o multimídia? Não, curso de lazer integrado. A gente também tem um curso de lazer integrado. E tem a graduação de gestão desportiva e de lazer. Então a gente tem esses três cursos. As nossas ofertas futuras, elas tendem a entrar na área da multimídia, na área do design. A gente está fazendo essas análises para quais tipos de cursos nós iremos ofertar e abrir para os anos vindouros, né? Então, além da oferta de vagas, também são novos cursos? Também a gente está estruturando a formação de novos cursos. Estamos discutindo com a comunidade acadêmica. Interessante. Não sabem ainda a quantidade, mas são na área de multimídia. Isso. Pelo perfil dos nossos professores. Ótimo. Professor, dentro dessa estrutura
do próprio da unidade das Rocas que outros lugares ou áreas de formação dos alunos vão conter, né? O senhor já falou em laboratório, sala de aula, que outros ambientes eles vão ter lá? A gente estamos discutindo, conseguir um terreno vizinho, um terreno próximo, para a próxima etapa de expansão da unidade seja o parque poliesportivo. E aí nesse parque poliesportivo a gente vai ter a estrutura de quadras, né? Quadra de areia, piscina, um outro bloco que a gente pensa em construir para um espaço de convivência dos estudantes, local para que haja estudos individualizados, né? Locais de salas para que os professores possam receber os alunos e fazer as orientações. Então, nessa expansão, a gente pretende, nessa segunda fase da expansão, uma possível segunda fase, ampliar com essas ofertas, com essas estruturas. Vem uma pergunta talvez até precoce, mas eu vou fazer. O campus Cidade Alta, ele é conhecido, a gente já até citou na entrevista, o nosso tempo já esgotou, mas eu vou fazer essa pergunta, professor. O campus Cidade Alta, ele é conhecido exatamente por esse diálogo que tem não só com o interno, mas com o público externo. E a Unidade das Rocas, já se pensou algum projeto que visa atender a comunidade, além, obviamente, do ganho que a própria comunidade em si já vai ter com a oferta do curso? As Rocas em si é um berço cultural de Natal, várias escolas de samba, né? A gente tem na Ribeira muitos bares que suscitam a boemia e a gente pretende se inserir dentro desse contexto, principalmente porque nós somos uma entidade, uma instituição que visa essa aproximação com a comunidade externa. Não pensamos ainda em um projeto específico, né? Porque a gente ainda está começando a estruturar essa nova fase da nossa comunidade acadêmica do campus Cidade Alta. Mas certamente, até os próximos 6 meses, a gente já vai ter um levantamento das necessidades da comunidade e poderemos começar a atuar dentro dessas frentes que a gente fizer essa estimativa, esses levantamentos de necessidades. Aqui, professor Carlos Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta, aqui pela TV Câmara, às 10 horas da manhã, nos sábados e domingos também, no mesmo horário. Lembrando que vocês podem acompanhar todos os outros programas que já gravamos também pelo YouTube, programa Educação em Pauta, vai ser fácil de achar. A gente se vê na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.